Bom dia, Eco Maranhão, a diversidade em cena, desenvolvimento sustentável com responsabilidade social. Retrospectiva 2013-2014. Um novo modelo de desenvolvimento que a sociedade ainda não se deu conta parece surgir das entrelinhas que trata de alguns megalomaníacos que insistem dar dinheiro como filantropia, construir mega estádios elefantásticos, tratar do jovem como subobjeto do desenvolvimento. A questão do saneamento básico reflete a nossa passividade em não tratar da saúde como prevenção, da educação como sujeito da emancipação social, do trabalho e renda à busca da equivalência ambiente saudável, ambiente sustentável. Os movimentos populares do século próximo passado, insatisfação com a gestão pública, entidades, etc. O prefeito de São Paulo achou que deveria retroceder da sua arrogância. Esse exemplo mostra que a união popular equivale à sua vontade e soberania. O voto tem que ser livre e direto. No ar, Eco Maranhão. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Vocês lembram do projeto de revitalização da Bacia do Bacanga? Patrocinado pelo Banco Mundial, com aporte financeiro da Prefeitura de São Luís. Há 6 anos estamos ouvindo esse mirabolante projeto. E o Gustavo Marques esteve aqui e passou algumas informações muito superficiais. São 6 componentes do projeto. Se você lembra de alguma, mande nos dizer qual mais lhe interessa. Tem educação ambiental, habitação, saneamento, geração de trabalho e renda, clúster do turismo. Bom, vamos ver o que o Gustavo disse para a gente. A grande dificuldade é qual é a habilidade da população ou quais são as possibilidades da população estar envolvidos em alguma atividade produtiva e quais são as ofertas de trabalho que o mercado tem. Essa é uma questão, porque nós podemos... Dentro da ambiência local. Dentro da realidade local e dentro da cidade de São Luís, porque às vezes é muito difícil você exatamente oferecer o trabalho rigorosamente próximo à moradia. Então eu acho que uma iniciativa que nós estamos pensando é buscar uma aproximação com as instituições tradicionais que já existem. O Sistema S, o Sistema do comércio, o sistema da indústria, que possui instituições tradicionais fortes na área de educação, sobretudo na área técnica, que existem na área do Porto do Itaqui e afins. Em pesquisa feita, constatou-se que nas águas há acúmulo de metais pesados do interior da Bacia do Bacanga. Então nós temos que fazer um trabalho, porque há muito material, que é, digamos descartado, ele vai... É contaminante. Não apenas o óleo, mas também material ligado à lanternagem, pintura, etc. Baterias e tal. A Maré Motriz, a Universidade Federal toma a iniciativa de fazer um projeto dessa natureza, que acredita poder contribuir para a geração de energia ao consumo da universidade, propriamente dita. É uma experiência louvável. E essa experiência ela está integrada com a recuperação da barragem do Bacanga. Quem é o responsável institucional da barragem e sua operação é a própria Cinfra. Então nada mais é natural do que o órgão responsável assuma a sua competência. E há uma parceria da Cinfra com a universidade neste sentido. Os acidentes na Baía de São Marcos, está nítido que esse é um problema que está se avolumando.
e vai se avolumar cada vez mais, porque nós temos aí uma baía que aparentemente é fantástica, mas ela tem uma variação de maré e tem uma correnteza muito forte. Então os cuidados devem ser inerentes a essa realidade. Eu não posso falar em desenvolvimento sustentável da cidade sem olhar o Porto do Itaqui, o Porto da Vale, o Porto Rio Grande, que não é mais Porto Rio Grande, fecharam o Porto Rio Grande, agora é da EMAP. Já há uma autorização para nós trabalharmos nesse sentido, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista institucional, para que haja uma instituição dentro da prefeitura cuidando do assunto, no sentido de que a cidade seja preparada para essa vocação. Então, fica um pouco, digamos, em descompasso. A União entende que São Luís é importante, que São Luís é estratégico do ponto de vista portuário, e a cidade não pode ficar de costa ao que a União já entende. Estamos preparando algum plano de mudança do clima para a Ilha do Maranhão? Um grande projeto poderia ser calçada e árvores nas principais avenidas. Isso já seria de uma contribuição muito grande para a cidade. Então, eu acho que precisamos sim criar parques, mas precisamos muito arborizar as principais vias. E aí a gente faz as duas coisas, porque sem calçada você não coloca gente. E para colocar gente você tem que criar um ambiente, né, capaz de que essa gente fique por lá ou circule por lá de uma maneira mais compatível com a realidade. Como é que você olha essa questão dos pagamentos por serviços ambientais focados na água? Existem alguns casos que são exemplares, ou seja, que são importantes. O caso de Barreirinhas. Nós temos uma vocação turística e voltada para a questão ecológica. Então, é evidente que a atração é a ecologia, é a natureza. Quanto mais ela estiver preservada, mais insumo você oferece para o ecoturismo. Esta preservação, ela é um serviço econômico, ela é um serviço à vocação, ela é um serviço ao potencial. Então, isso tem que ter alguma compensação. Isso pode ser através de dinheiro, isso pode ser feito através de troca. Você me dá essa área preservada, aí eu lhe dou, por exemplo, possibilidade de você construir, não é, com índices além do previsto em outra realidade. Quer dizer, isso é uma maneira de você fazer, não é, um balanço compensatório. Um balanço e tal. Aí você induz o crescimento urbano por um lado, você tem vários aspectos. Olha, o IPE, que é o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, vinculada à Presidência da República, fez um estudo do Nordeste sobre a catação de resíduos. E os números que a Fernanda Góes disse aqui pra gente são estarrecedores. Ou melhor, são minimamente qualificáveis. Na minha concepção, os números não batem. Só aqui na capital nós temos muitos catadores de resíduos. Isso é um nicho de negócio que está apenas começando. Reveja. E ela me deu esse livro, Situação Social dos Catadores e Catadores de Material Reciclável, Região Nordeste. Está aqui. Eu vou me debruçar em cima disso aqui, mas na matéria que eu fiz, ela caracteriza muito bem a situação do Maranhão nesse estado da arte de recicláveis. E dá alguns dados muito preocupantes. A educação para o catador é um ponto relevante porque é uma maneira de ele conseguir perceber a oportunidade, né, dele estar sensível a essas oportunidades. É necessário que o catador tenha esse acesso ao serviço educacional. Além disso, pode-se perceber também que naquela época, em 2010, a renda média do catador estava em torno de R$ 430, uma renda inferior ao salário mínimo do período, que era de R$ 510. Outros aspectos foram percebidos que a gente poderia chamar de situação social do catador, como a característica da maioria desses catadores identificados no Maranhão são homens. 84% desses catadores, em torno de 84%, são negros, são identificados como negras e negros. E também, acima de 88% estão nos centros urbanos. Qual seria uma alternativa para resgatar a cidadania dessas pessoas a partir dos recicláveis? O fortalecimento do catador, de modo que ele possa estar presente na coleta seletiva, né? Então, que ele tenha acesso e tenha participação. Então, a inclusão do catador no processo é muito relevante. Se nós não temos programas de coleta seletiva, como nós vamos entrar no mercado? Um dos programas que há no governo que fortalecem
e aprofunda a participação do catador é o programa Cataforte, que agora está no seu 3ª edição, Cataforte 3, que é um programa que tenta oferecer mais infraestrutura aos catadores por meio de associações, cooperativas. Então nós temos aqui bem caracterizado o mapa do estado, com as regiões aonde se identifica os pontos vermelhos com lixões. Prefeito nenhum está muito interessado em tirar do FPM recursos para os lixões. E um lance que a gente não observa aqui na conferência é a temática da economia verde. O Estado deveria estar capacitando os municípios, junto com a FAMEM, para se fazer plano de gestão municipal. Nessa resolução 03/2013, que o CONAMA aprovou com a SEMA, eles não tratam da qualificação desse pessoal. Eles não tratam da qualificação dos municípios no sistema de gestão ambiental. Eu quero ver qual o município que vai se render para essa resolução editada em julho. Assim não se faz meio ambiente. Ano passado, a Suzano começou a operar em Imperatriz. Bem antes, conversamos aqui com um técnico da Suzano, o Estevão, e ele ficou de assumir alguns compromissos para a gestão da própria Suzano na área. O problema da Suzano aqui no Maranhão, segundo o relatório da Universidade Federal do Maranhão, é sobre conflitos fundiários. Eu te pergunto, esses conflitos, vocês estão devendo alguma terra ou vocês grilaram terra? Por que estão falando isso de vocês? De forma alguma. A Suzano tem um histórico de 90 anos de trabalho no setor florestal. Não dá para pensar numa empresa que depende do recurso florestal, depende da gestão do seu território, das suas florestas, ter um conflito fundiário, porque isso inviabilizaria o negócio. A matéria-prima florestal, ela é fundamental para o nosso negócio. Sem isso, a gente não consegue tocar o negócio. Então, nós temos atuado muito fortemente, não só no Baixo Parnaíba, mas também na região de Imperatriz, em Porto Franco, para não só levar a informação do que é a Suzano, o que ela está fazendo, etc., mas principalmente ter parceria com o produtor rural, ter parceria com as comunidades. Isso é de responsabilidade social corporativa da empresa Suzano. Não é a compensação e não é um imposto. E isso não se abate também no imposto. Vejam bem, quer dizer, nós temos compensação, ICMS e temos a rede de atendimento aos seus stakeholders, que são as pessoas vizinhas à fábrica. A SEMA criou um grupo técnico para discutir essa problemática, né, do Baixo Parnaíba. E, ao mesmo tempo, nós temos os mecanismos de desenvolvimento limpo com base florestal e na agricultura de baixo carbono. O setor florestal, ele tem uma pegada de carbono extremamente baixa. A gente calculou no ano passado, um trabalho feito pela Abracelpa, o setor florestal brasileiro, ele, de reflorestamento, ele absorve cerca de 1 bilhão de toneladas de carbono. Porque se você pensar... Ano. Uhum. Se você pensar que o reflorestamento é uma atividade em que quando a árvore cresce, ela absorve o carbono, né? Mas depois corta, faz papel, mas quando você corta, você planta outro no lugar. Então essa absorção de carbono ela é contínua. O agro-silvopastoril, esse consórcio ABC para vocês é viável ou não? Não só é viável, como ele já ocorre, né? Nos nossos programas de parceria florestal, existem alguns produtores em que eles têm uma parte da sua propriedade dedicada à agrossilvicultura, né? ou pastoreio, né? Consórcio de eucalipto com pastagem é muito positivo. Essa configuração de contrastes e a planta florestal de vocês, quantas pessoas vocês estão atendendo hoje nesse consorciamento? Nós estamos atuando em mais de 100, 150 comunidades, né, no trabalho que a gente faz. Só lá. Nessa região do Baixo Parnaíba? Só nessa região. A gente tem uma política de trabalho com a comunidade onde a gente atua, né? É óbvio que essa política a gente tenta consorciar ela com as ações do Estado, da Prefeitura, no sentido de multiplicar esforços, porque a gente sabe que, enfim, recurso
seja humano, financeiro, ele é sempre um desafio, né? Nunca tem para tudo. Então a gente tenta, enfim, trabalhar da forma mais racional possível para a gente atingir o maior número de pessoas que estão aí na nossa área de influência, enfim, tentando aí promover o desenvolvimento econômico e social e, obviamente, sempre tentando conciliar isso com as ações do Estado. É mito ou é realidade que o eucalipto toma água do fundo? É um mito, Márcio, porque a gente, enfim, a gente depende do solo, né? A gente depende da área onde a gente atua. Se o eucalipto secasse o solo, nós temos uma rotação de 7 anos. Se eu seco na primeira, na segunda eu já não tenho água, o eucalipto também não vinga. Ele absorve a mesma quantidade de uma floresta natural. Atlântica. Existem alguns estudos feitos pela Universidade de São Paulo, estudos de 20, 30 anos, né, de longo prazo, que mostram que, na verdade, a quantidade de água absorvida pelo eucalipto é igual a qualquer outro tipo de floresta. Você não pode, por exemplo, plantar o eucalipto numa nascente, porque ele vai secar a nascente. E quero dizer ao Estevão, ao pessoal da Suzano, que nós vamos estar muito atentos a 3 coisas. Primeiro, a planta florestal da Suzano. Segundo, a gestão dos efluentes da Suzano. Terceiro, a gestão dos resíduos sólidos da Suzano na toda a sua dimensão na área de influência direta da empresa. Ainda espero que a Suzano cumpra o que foi dito aqui no ECO. Estamos sempre à disposição, queremos convidá-lo, enfim, a visitar nossa planta, visitar nossas áreas florestais, enfim, e aí trazer aí para o seu público essa informação. Ano passado, a polêmica em torno da SEMA Estado e SEMAN Município foi para lá de Barriquete. Você sabe por quê? Foi feito em 2008 um acordo de cooperação entre Estado e município de São Luís, em que o Estado se comprometeria em passar alguns ativos, recursos das compensações ambientais feitas na ilha, na cidade. E isso não veio e nunca chegou no Tesouro Municipal. Rodrigo Maia, secretário municipal, advogado, tomou isso como uma bandeira de luta e peitou o Estado. Não aceita essa portaria discriminatória, ditatorial, parará. E, de fato, hoje tem um bruto vazio entre Estado e município de São Luís. Agora, o Estado tem nova direção de meio ambiente. Uma senhora que está lá. Não conheço, não sei o perfil, não conheço. Mas ainda vou saber detalhes. Mas o problema continua. Os 2 entes não se cruzam, não se interconexam. Se buscou arrogar à Secretaria de Estado uma relação de hierarquia para com o município que legalmente ela não existe. Porque ela atribuiu de forma aleatória atividades que o município licenciaria ou não licenciaria por força dessa resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eu gostaria até de conhecer os critérios que foram utilizados para a definição dessas atividades. Por quê? Porque a Lei Complementar 140, que veio tentar definir esses limites das competências dos entes no licenciamento, União, Estado e município, ela define que o critério é o critério territorial, ou seja, se o impacto da atividade licenciante for um impacto local, a competência é municipal. Se transcender a esfera de um município, a competência seria do Estado. Nós temos corpo técnico, temos conselho de meio ambiente, então não haveria uma justificativa plausível para que essas atividades sejam retiradas de nós ou seja limitada a nossa capacidade de licenciamento por conta de uma decisão arbitrária do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Eu vejo uma agressão evidente ao próprio Estado Federal, ao próprio Pacto Federativo, na medida que ela cria uma relação hierárquica que juridicamente é insustentável. O ônus e o bônus. O que o senhor quis dizer com isso? Jamais houve esse compartilhamento de receitas, né? O município ele recebe todo o impacto ambiental desses grandes empreendimentos.
E os recursos não são revertidos em políticas ambientais para o município de São Luís, ou pelo menos não tem sido feita a contento essa utilização desses recursos no município de São Luís. E isso nos leva a questionar a própria estrutura do funcionamento desse sistema, na medida em que São Luís recebe impacto ambiental, mas não tem recebido nenhuma das medidas mitigatórias para minimizar esses impactos. Você já fez um levantamento da situação que você recebeu a SEMAN? O órgão ele tem um problema grave em relação à sua memória institucional, na medida que nós não temos dados, né? Não havia um adequado arquivamento de processos, tanto é que vários processos foram extraviados. Inclusive, isso foi objeto de sindicância e levou à anulação de algumas licenças. Nós ainda não temos uma ideia de todo esse passivo. O senhor colocou na rádio AM Difusora que o problema do VLT e da litorânea são dois desses extravios. Após exaustivas buscas, o processo foi extraviado e não foi localizado. E nós abrimos nova sindicância para apurar a responsabilidade e o resultado de tudo isso será encaminhado para os órgãos competentes. O senhor tem números de quantas licenças foram expedidas e quantas não foram cumpridas? Muitas licenças nós tivemos alguns problemas que constatamos posteriormente, porque o processo de licenciamento ele se dá em várias etapas. Em algumas das etapas anteriores da atual gestão, nós identificamos alguns problemas nos estudos técnicos feitos e quando não, alguns estudos até não eram realizados adequadamente e isso dava margem à necessidade de algumas correções. O senhor tem emitido licenças para assegurar a área de vazão do rio, 40 metros, por exemplo, que conforme o Código Florestal preceitua? Ocorre que nós tivemos casos de licenciamentos que foram aprovados de forma indevida. Nesses casos... Na gestão anterior. Na gestão anterior. O que nós tentamos fazer é corrigir esses problemas dentro do que é possível. Mas dentro do que não é possível, nós vamos ter que sustar algumas atividades. Plano de saneamento básico, plano de resíduos sólidos. Como é que anda esse processo na gestão? E nós estamos hoje em fase de concepção dos aspectos desse plano, inclusive discutindo com outras instituições as alternativas que nós temos para a reformulação, né, desse plano, e acreditamos cumprir esse prazo de 1 ano, rever um plano em que adequadamente contemple as exigências do artigo 19 da Lei 2.305/2010, que é o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Plano de gestão hospitalar. Você tem manifestado alguma ação nesse sentido? O que nós temos feito é notificado alguns estabelecimentos para que eles apresentem, no caso, as soluções de transporte desses resíduos, que como são resíduos perigosos, eles demandam uma tecnologia própria para o seu adequado descarte. Nós sabemos que a ilha incinera lixo hospitalar. E eu te pergunto, qual é a tua visão? A decisão sobre a adequada solução para esse tipo de resíduo, nós vamos aguardar as conclusões do Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos daqui, que estão em fase de concepção. E quanto à coleta seletiva, já iniciou dentro da administração pública piloto para que haja coleta dentro dos órgãos da administração e também começar a coleta porta a porta em cada segmento da cidade, junto com a CEMOSP e a empresa concessionária, São Luís Engenharia Ambiental, que são os gestores diretos do saneamento ambiental na parte de resíduos sólidos. Estamos falando também de logística reversa, pós-consumo, tudo isso está no conjunto. Tudo isso será contemplado nesse plano que dentro de, no máximo, 9 meses, eu acredito que nós vamos apresentar. E a SEMAN tem algum plano estratégico de, vamos dizer, de retaguarda, né? Ou futuridade, para minimizar os efeitos do clima, água e paisagismo? Lamentavelmente, ainda não houve oportunidade de nós concretamente discutirmos qual vai ser a estratégia de enfrentamento para os problemas dos recursos hídricos da nossa capital, porque o foco tem sido as unidades de conservação diretamente, mais imediatamente, e o plano de gerenciamento de resíduos. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos já. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Olha, eu recebi aqui a visita do meu companheiro, ilustre amigo, J. Machado, da Somadena.
E ele, ano após ano, o Machado critica os governantes por não apoiar as ONGs. Olha, não é porque seja o Machado, mas isso é uma verdade contundente. Não existe política pública para organizações não governamentais. Não existe no Estado nem no município. O que é lamentável. Então nós nos colocamos mostrando essa relevância, a importância desse material para conscientização, valorização, não é isso, dos nossos patrimônios culturais, ambientais, monumentais, socioculturais e ambientais. E retratando todas as áreas de São Luís, e a receptividade da administração pública é quase nenhuma. Nada, inclusive a gente lamenta... São Luís, 400 anos... O trabalho faz essa reflexão do quarto centenário, e o São Luís, que é São Luís capital, né, da brasileira, né, da humanidade, o título dado pela Unesco. E quando nós fazemos um material desse, foi pensando nos jovens, nos adolescentes, a conscientização, a tentar despertar nele o valor, né, dos nossos recursos como um todo. E a cidade, tentando chamar a atenção também para que as pessoas possam conhecer melhor sua cidade. Então, o livro era para estar sendo distribuído durante a Feira do Livro, não foi possível por falta de apoio, é isso? Foi tudo buscado apoio particular ao público, às jovens, às escolas. É uma exposição itinerante, onde nós tivemos a oportunidade também de levar ela na Conferência Nacional do Meio Ambiente, na última conferência. Inclusive, a gente também não conseguiu avançar, né, mostrando a importância desse material. Também parabenizar a Alumar, que está apoiando o trabalho, o SESC. Todos estão de parabéns e sucesso. E agradecer, né, o Eco Maranhão mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Olha, nessa trilha do extrativismo, nós recebemos aqui a visita do companheiro Juarez Cavalcante, em que ele é um catador de esperanças. Você sabe o que é isso? É fazer com que o Babaçu renove as expectativas de outrora, onde tinha uma base de fabricação de tudo que era processado do coco. Se nós já temos essa riqueza potencializada, produtiva, anos após anos, cujo intervalo de safra de uma para outra são apenas 5 meses, por que você irá adotar uma nova cultura que vai plantar do zero, preparar solo, gastar com mão de obra, gastar com tudo, para você ir buscar um produto gerador de biodiesel, se você já tem o Babaçu no Maranhão? Que é nosso. Que é nosso. E não exótica, como o dendê, por exemplo. Que já é nossa, que Deus deu para nós, que está aí alimentando gente, que está alimentando famílias e famílias de maneira artesanal, mas ainda assim está dando sustentabilidade, gera riqueza e gera o patrimônio do nosso Estado. Então, eu não acredito que nenhuma outra cultura substitua o Babaçu. Por todas as agressões, ele resiste e volta, né, Jorge? Volta. Ele é tão forte como é o nordestino, que ele rebrota assim, da mágica. Existem aquelas histórias de dizer que os roedores traz o coco ali e planta lá. Outro dia eu passei assim a mão na cabeça. A paca, né? Passei a mão na cabeça, parei assim numa capoeira e fiquei olhando. Não dá para você medir um palmo de uma pindoba para outra. Eu digo, haja cutia e tatu para plantar coco-babaçu. Aquilo ali é obra da natureza. Aquilo ali é a sustentabilidade propriamente dita para o Maranhão, que está à frente aos olhos dos dirigentes, e eles estão com aquela venda negra igual a aquele símbolo da justiça, para não ver essa riqueza. A lei do Babaçu Livre funciona ou não? Ela é de âmbito estadual. Ela permite, ela faz com que o dono da terra libere a sua propriedade para as quebradeiras de coco irem lá, catar o coco para quebrar, para tirar o seu sustento. Entretanto, existe uma lei constitucional, que é a Lei do Direito de Propriedade, que ela se sobrepõe a essa lei estadual, e você abre vírgula. Se você for tomar como base a lei da propriedade, você não abre. Agora, se você for pelo bom senso, você atende à lei estadual, a lei do Babaçu Livre. Existe esse paradigma implantado sobre a sobrevivência do Babaçu, das quebradeiras de coco, sobre o Babaçu dentro da terra do produtor e o produtor em si. Estabelecido da seguinte forma:
ele não vê com bons olhos, e ninguém vai ver mesmo, alguém entrar na sua propriedade furtivamente, tirar coco, quebrar, vender e ganhar dinheiro, e ele lá só olhando, limpando, palitando os dentes. Porque não existe uma política pública que valorize o dono da terra. O dono da terra é dono do coco. Você não pode falar em preservar o coco se você não incentiva o dono da terra a preservar o coco. Por que esse projeto teu não é abraçado pelo governo? Esse projeto ele vai andar com mais fluidez a partir do surgimento de investidores do terceiro setor que queiram aplicar um pouco de dinheiro no projeto para que ele chegue, seja aplicado e funcione e gere o produto, que gere riqueza. O produto principal é dinheiro na mão das comunidades. Quando você fala de babaçu, a ideia que vem à frente é de que você vai ter bastante amêndoas para vender. E a amêndoa, no nosso projeto, ele é um apêndice, ele é um produto secundário. O ouro do projeto do babaçu é o endocarpo, que nós conhecemos de cavaco de coco. Agora, o fato da Margusa estar fomentando a queima do coco, para nós é uma pegada ecológica muito grande. Mas olha, você pode pensar em ração animal para peixe, frango, porco, gado e outras coisas mais. Você pode pensar em adubo orgânico para a produção de alimentos orgânicos para a agricultura familiar. O próprio óleo do coco tem um valor agregado danado, né? Enquanto você queima 1 tonelada de madeira comum, enquanto você queima 4 toneladas, você queima apenas uma de babaçu. O rendimento é simplesmente espetacular. Os alemães que vieram para fazer esse trabalho, por que deu errado? O que eles não se preocuparam em estudar foi a cultura do povo do Maranhão, como sobrevivem as colônias lá dentro das comunidades. Ele não conhece a vida desarticulada das quebradeiras de coco. Existe muita balela com relação à proteção ambiental no Maranhão. Balela, existe muita balela. Não existe nenhuma medida prática, nenhuma medida adotada para que se evite essa derrubada do coco babaçu no estado do Maranhão. Também recebemos aqui no ECO o assistente social Marcos Silva. O Marcos Silva traçou mais ou menos uma dimensão social do Maranhão e, de passagem, pegou no contraponto a gestão da Companhia de Água e Esgoto do Maranhão. Eu não falo companhia de saneamento porque não existe saneamento. Me desculpe aí as pessoas da CAEMA. A Companhia de Saneamento Ambiental, primeiro que esses dois nomes aqui não se coadunam com essa gestão da CAEMA. Não existe saneamento ambiental quando o esgoto não é tratado. Pronto. E é necessário que a população comece a fazer o debate sobre a importância dos gestores públicos dotar o seu orçamento com recursos para desenvolver esta política. Qual é a política que você encontra sustentação para a gente sair desse marasmo, dessa inércia do saneamento? Nós entendemos que o financiamento do serviço de saneamento básico e saneamento ambiental tem que ser público. Por quê? Porque na medida que você entende que ao praticar uma política de melhoria do abastecimento de água, da coleta e tratamento do esgoto, de drenagem urbana e dos resíduos sólidos, você está contribuindo para melhorar a saúde das pessoas e proteger o meio ambiente. Então nós não podemos tornar esta política uma mercadoria. Por outro lado, você vê, a nossa cidade é uma ilha, mas quando dá 2 horas de chuva, ela vira lagoa para tudo quanto é lado. Não tem um sistema de drenagem urbana. Faz parte do saneamento. Exatamente. O que acontece com a água de chuva? É canalizada para o esgoto da Companhia de Saneamento Ambiental, de forma errada. Porque o poder público, tanto municipal como estadual, deve se organizar para que nestas grandes cidades tenha sistema de drenagem, boca de lobo, tubulação, córregos, galerias, para que essa água chegue limpa nos rios e no mar. O Supremo entendeu, e eu acho correto, que o saneamento não é só de interesse local, é de interesse comum. Até porque, por exemplo, a água que nós usamos aqui, ela vem de onde? De Itapecuru. Então não pode ser só São Luís que resolva. Por hoje é só. E no próximo Eco Maranhão, já programação nova, tudo mais novo, até o apresentador mais magro também estará de volta a partir de março. Tenham todos um bom final de semana e até o próximo Eco, se Deus assim nos permitir. Bom dia.